craque. Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística, e na aula de hoje vamos continuar sobre o assunto de medidas de dispersão. Como eu havia dito para vocês, esse assunto foi dividido em dois blocos para não ficar muito extenso. Então nós já falamos no bloco 1, que foi a primeira parte, sobre o que é uma medida de dispersão, amplitude total, desvio médio, variância e desvio padrão. E agora nós vamos para a última etapa, que é falar sobre coeficiente de variação e, claro, resolver uma bateria de exercícios. Então, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial na aula de hoje, que é a medida parte 2, né? Nós vamos falar aí do que é o coeficiente de variação, vamos resolver alguns exercícios. Esse assunto, coeficiente de variação, é um assunto muito pertinente, também cobrado em muitos concursos aí pelas mais diversas bancas, ok? Muito importante a gente entendê-lo. Bom, vamos lá, coeficiente de variação. Mas é claro, para você entender o que é um coeficiente de variação, é necessário que você entenda o que é um desvio padrão. Se para você entender o que é um desvio padrão, você tem que entender o que é uma variância. E a variância depende do desvio médio. E o desvio médio depende da média aritmética. Observe que é um conglomerado de ações que precisam ser desenvolvidas para culminar nesse resultado de coeficiente de variação. A não ser que o exercício já te dê o valor do desvio médio, aí fica fácil de calcular o coeficiente. Mas se ele não der, você vai ter que passar por todo esse processo. Você precisa achar a média aritmética dos valores, tem que calcular o desvio médio dos valores, tem que calcular a variância dos valores, para só então você calcular o desvio padrão, e aí, com base no desvio padrão, nós conseguimos calcular o coeficiente de variação. Então, deu para sacar que o coeficiente de variação é algo atrelado ao desvio padrão de um conjunto de medidas. E o que era desvio padrão mesmo? Desvio padrão é uma medida que dá a homogeneidade dos valores, ou seja, o quanto esses valores estão mais distantes ou mais próximos da média, ok? Então vamos lá. Gente, coeficiente, essa palavra coeficiente, ela já nos diz muito, tá? Porque isso aqui é um índice, tá? E se, como um índice, nós o representamos em formas percentuais. Então, professor, necessariamente o coeficiente de variação vai ser apresentado em porcentagem? Na grande maioria dos casos, sim. A não ser que o exercício destaque qual a forma decimal de representação do coeficiente de variação. Se o exercício expressa que ele quer a forma decimal desse coeficiente, você não irá apresentar em porcentagem. Como que eu represento a forma decimal de algo que está em porcentagem? Dividindo por 100. Ao dividir por 100, você tira a forma de porcentagem e deixa na forma decimal. Tranquilo? Então fiquem atentos. É possível que o coeficiente seja expresso sem a representação simbólica da porcentagem? É, desde que o exercício deixe claro que é a representação decimal desse coeficiente. Ok? Ficou claro? Bom, então o coeficiente de variação, ele fornece o quê? A variação. É por isso que é chamado de coeficiente de variação. A variação dos dados obtidos em relação à média. E ele é um cálculo feito em cima do desvio padrão. Ou seja, ele necessita do desvio padrão para poder dar essa resposta. Então pode ser homogêneo ou heterogêneo, vai depender se o valor é mais próximo ou menos próximo do zero. Tá? Quanto menor for o valor, mais homogêneo são os dados. Quanto maior for o valor,
mais heterogêneo são os dados, ou seja, se distanciam mais da média. Beleza. Então vamos lá. Esse coeficiente, ele é obtido de que forma, professor? Olha aqui, ó, vou ler para vocês. Dividindo o valor do desvio padrão pela média. Que média, professor? Média aritmética. Média aritmética nós já estudamos. Para encontrar a média aritmética de um conjunto de valores, eu somo todos os valores e divido pela quantidade. Eu acho a média aritmética. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? A nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Se eu tenho desvio padrão desses valores, basta eu dividir o valor do desvio padrão pela média. E aí, como é um coeficiente, a representação é em porcentagem, o resultado dessa divisão eu multiplico por 100, ok? E coloco o símbolo de porcento. Fechou, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha a fórmula como que fica. O coeficiente de variação, que eu representei por CV aqui, para facilitar a leitura de vocês, é igual a 100 vezes o sigma, que é o desvio padrão, tá? Dividido por x, né? Na verdade, o x barrinha, que é a média aritmética, beleza? Então, desvio padrão dividido pela média aritmética multiplica por 100. Professor, eu divido e multiplico ou multiplico e divido? Tanto faz, tá? Operação e divisão são operações que não existe uma ordem direta de realização. Você pode multiplicar por 100, depois dividir pela média, ou pode dividir pela média, depois multiplicar por 100. A resposta não se altera. Perfeito? Então vamos lá. CV é o que eu chamei de coeficiente de variação. A letra sigma é o desvio padrão. E o x com a barrinha é a média aritmética dos valores. Beleza? Agora que nós conhecemos quem é quem aqui, vamos para exemplos, né? O coeficiente é dado sempre em porcentagem, por isso a fórmula é multiplicada por 100. Já falei isso para vocês. Vamos considerar um exemplo, né, em que temos o desvio padrão. Um desvio padrão aqui de 3,28, tá?
É um exemplo. E a média seja 6. Então eu já tenho a média aritmética 6 e já tenho que o desvio padrão é 3,8. Qual vai ser o coeficiente de variação? Bom, casos como este são os casos mais simples de resolver. Por quê? Porque eu já tenho a média e já tenho o desvio. E o mais trabalhoso seria encontrar o desvio. Porque o desvio depende da média, depende do desvio médio, depende da variância. Então eu tenho que fazer muitos cálculos. Mas como o exercício já me deu, então vai ficar assim, tá? Pega-se o desvio, que é 3,28, multiplica por 100, dá 328 e divide por 6. Isso aqui vai dar 54,6. Pronto. Fiz a divisão. Por cento. Lembra? Coloca o símbolo de porcentagem. Então, qual vai ser o coeficiente de variação desse conjunto de valores? 54,6. Fechou. Beleza? Tranquilo. Olha só. O coeficiente de variação ele permite fazer comparações entre diferentes unidades. Essa é uma vantagem. Porque você pode se perguntar, mas isso aí vai servir para quê, né? Esse coeficiente de variação na minha profissão ou em algo que eu for exercer. Por que se pede que eu, enquanto um colaborador daquela empresa, detenha conhecimento sobre isso? Quando nós queremos fazer comparações, olha aqui, ó, em diferentes grandezas, unidades diferentes. Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu estou pegando aqui resultado de medidas do diâmetro e pesos de um grupo de bolas, tá? Olha a tabela aqui. Eu tenho o diâmetro e eu tenho o peso da bola. O desvio padrão do diâmetro é 2, o desvio padrão do peso é 3. A média aritmética do diâmetro é 23, a média aritmética do peso 35. Perfeito. Esses são os dados que eu preciso para calcular o coeficiente de variação. E aí, né, eu preciso saber agora o grau de dispersão, mas eu quero saber qual possui o maior grau de dispersão. Quem vai produzir o maior grau de dispersão? Aquela que tiver o valor do coeficiente de variação maior. Quanto maior o coeficiente de variação, maior o grau de dispersão. Ou seja, em outras palavras, que aquele conjunto de valores está mais distante da média. Quanto menor for o coeficiente de variação, menor é o grau de dispersão, portanto os valores estão mais próximos da média. Entenderam isso? Então, professor, se eu por acaso tiver esses valores, basta eu verificar qual é o menor. Eu sei qual é o menor grau. O maior é o maior grau. É isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. Mas aqui eu preciso calcular. Vamos fazer o cálculo? Olha aqui. Como eu já tenho o desvio padrão e já tenho a média aritmética, eu vou formular, já colocar isso direto na fórmula e responder. Tá? Vamos lá. Do diâmetro é o valor do desvio padrão do diâmetro multiplicado por 100 dividido pela média aritmética. Portanto, vai ficar 2 vezes 100 dividido pela média, que é 23. Olha aqui, ó. 2 vezes 100 dividido por 23, 8,69. Beleza. Isso aí é o coeficiente de variação em relação ao diâmetro da bola. Agora, em relação ao peso. Desvio padrão 3, média aritmética 35. Então, vamos lá. 3 vezes 100 dividido por 35, 8,57. Conclusão. Quem é maior? 8,69 ou 8,57? 8,69. Conclusão, então, que o diâmetro tem o maior grau de dispersão e o peso tem o menor grau de dispersão. Observem, gente, que só fazendo a conta nós chegamos nessa conclusão. Porque se você olhar os valores, a primeira impressão que passa é que o peso teria maior grau de dispersão. 3 maior que 2, 35 maior que 23. Então passa uma falsa sensação que o peso seria maior, quando na verdade é menor. Beleza? Então, 8,69, o diâmetro é o maior grau de dispersão.
Olha só, um conjunto de valores tem média aritmética igual a 15 e desvio padrão igual a 5,39. Determine o coeficiente de variação. Cara, é aquilo que eu falei. Esse tipo de questão, quando é cobrado por uma banca, é a questão mais simples que tem. Porque ele já nos deu o desvio e já nos deu a média. É só aplicação de fórmula direta. Então, coeficiente de variação é o desvio vezes 100 dividido pela média. Como ele deu que o desvio é 5,39, então 5,39 vezes 100 dividido por 15, 35,93. Esse é o coeficiente de variação. Tranquilo, galera? Todo mundo aí compreendendo o contexto? Entendemos como que se calcula o coeficiente de variação? Bom, então vamos agora aos desafios. Tá? Rufam-se os tambores aí e vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Banca FGV 2022. Suponha que um pesquisador tenha as seguintes informações de uma amostra de dados. Média 5, variância 25, soma dos desvios absolutos em relação à média 10, tamanho da amostra 5. Assim, o coeficiente de variação dessa amostra em termos decimais será igual a. Aqui as alternativas. Bom, como é de praxe quando a gente entra nessa etapa de resolução de exercício, peço para vocês dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar, beleza? Vamos lá, olha só. Ele pede o que nesse exercício? Ele pede o coeficiente de variação. O que é coeficiente de variação? Coeficiente de variação é o resultado, que eu vou chamar de CV, é o resultado de quem? Do desvio padrão vezes 100 dividido pela média aritmética dos valores. Então, para calcular o coeficiente, eu preciso saber o desvio padrão e preciso saber a média. Beleza? Quem eu sei aqui? Eu sei a média? Eu sei. Ele falou que a média é 5, ó. A média é 5. Então, a média aritmética é igual a 5. O que mais que eu sei? O desvio padrão, eu não sei. Mas tem como calcular? Tem como calcular. Por quê? Porque o desvio padrão, gente, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Vou colocar V aqui, ó, variância, tá? Ele é a raiz quadrada da variância. E a variância vale 25. Então, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 25. O desvio padrão é igual a 5. Pronto, fechou. Achei o desvio padrão. Então, eu vou ter aqui, ó, 5, que é o desvio padrão, vezes 100, dividido por 5. 5 vezes 5, 500, dividido por 5 dá 100. Só que isso aqui é em porcentagem. E o exercício pediu em termos, olha aqui, ó, que eu falei no início da nossa aula, em termos decimais. Então, para transformar uma porcentagem em um número decimal, divide por 100. E 100 dividido por 100, isso é igual a 1. Perfeito. Então, qual é, galera, o coeficiente de variação em termos decimais? 1. Pronto, 100%. Beleza? Está resolvido. Essa é a nossa resposta aqui. Número 1. Tranquilo? Acertou? Professor, acertei. Parabéns. Não acertei, professor. Parabéns também. Por quê? Porque você tentou fazer. E olha só, por que eu insisto que vocês precisam fazer? Quando eu disser assim, pessoal, dá uma pausa e tenta fazer, vai por mim, cara. Vai por mim. Por quê? Porque é importante que você desenvolva o seu raciocínio nesse cálculo. Se você ficar esperando eu dar a dica,
você meio que vai estar condicionado à minha analogia. Aí você cria uma dependência que não é legal, tá? Porque quando eu vou dizendo, faz isso, faz aquilo, desce, vira, escorrega, sobe, você está sendo induzido pelo meu raciocínio. E a compreensão, ela ocorre com uma certa, digamos assim, tranquilidade. E quando você faz sozinho, é você e seu caderno, aí é você. Aí você mostra se sabe ou não. E se você não conseguir, tudo bem. Tem dúvida? Tem. A dúvida é o princípio da aprendizagem. Aí quando eu explico, as coisas clareiam e você entende o exercício. Beleza? Vem comigo. Segundo desafio. FGV 2017. Fiz uma pequena adaptação aqui para trabalhar a ideia de variância. Considere a seguinte amostra de nota de alunos. 5, 6, 5, 4 e 10. A variância amostral dessas notas pode ser igual a... Aí aqui as alternativas. Vamos lá? Pause no vídeo, tenta fazer aí, galera. Pronto? Vamos lá. Veja bem, gente, eu tenho aqui um conjunto de 5 valores. E o exercício quer saber a variância amostral. Ou seja, isso aqui é uma amostra de valores. Lembra no início? No início eu fiz essa observação, mas eu falei mais claramente sobre isso na primeira parte desse assunto de medidas de dispersão, quando eu falei de variância. Eu disse que a variância ela pode ser calculada com dados da amostra ou com dados da população. Se a variância for calculada com dados da amostra, eu vou dividir pela quantidade de valores que foi dado. Se a variância for em relação à amostra, eu vou dividir pela quantidade de valores que foram dados menos 1. Se for em relação à população, aí eu divido pelo total de valores que foram dados. Então a variância ela pode ser dividida pelo total de valores ou pelo total de valores menos 1, tá? Depende se é dados da população ou dados da amostra. E aqui ele está dizendo que são dados da amostra. Então eu vou ter que pegar a quantidade de valores e tirar 1, tá? Vamos lá. Bom, para calcular a variância, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média aritmética. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. Então eu tenho 5, vou colocar o x barra, x barra, média aritmética. 5 mais 6, 11, 11 mais 5, 16, mais 4, 20, mais 10, 30, dividido por 5. Isso quer dizer que a média aritmética é igual a 6. Perfeito. Depois que eu sei a média aritmética, eu posso já calcular a variância. Professor, mas eu não teria que calcular o desvio? Você não precisa calcular o desvio separado, já pode calcular ele na própria variância. Então a variância vai ser a soma do módulo, né, dos desvios, ou melhor, a soma dos desvios ao quadrado dividido pela quantidade de valores. Então vamos lá. Como a média aritmética é 6, aqui vai ficar, vou colocar assim, vou colocar um colchete aqui, vou colocar o primeiro valor, 5, menos a média, que é 6, elevado ao quadrado, mais o próximo valor, 6 menos a média ao quadrado, mais o próximo valor, 5 menos 6 ao quadrado. Depois, 4 menos 6 ao quadrado, mais 10 menos 6 ao quadrado. E tudo isso aqui vai ser dividido por, como é a amostra, n menos 1, ou seja, o total menos 1. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5? Não. 5 menos 1, 4. Entenderam por que é por 4?
porque é amostra, e amostra eu tenho que tirar 1. Beleza, mas aqui em cima soma todos eles. 5 menos 6 dá 1. 6 menos 6 dá 0. 5 menos 6 vai dar menos 1, aliás. Menos 1, 5 menos 6. 4 menos 6, menos 2. 10 menos 6, 4. Só que é ao quadrado, então vai ficar assim, ó. A variância vai ser igual. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 0 ao quadrado é 0. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 2 ao quadrado é 4. E 4 ao quadrado são 16. Tudo isso dividido por 4. Conclusão. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 2 mais 4, 6. 6 mais 16, 22. Dividido por 4, 5,5. Então, qual é a variância desses valores? 5,5. Tome cuidado, porque se você, por acaso, não observasse esse detalhe de amostra e dividisse aqui por 5, 22 dividido por 5 ia dar 4,4. Olha aqui a resposta na letra. Olha o que a banca faz. Ela colocou como primeira alternativa uma eventualidade de você não prestar atenção, que é a amostra, fazer como se fosse população, e aí você ia encontrar esse resultado. E aí estaria errado, porque ele disse que é a amostra e não população. Beleza? Entenderam a importância, né, da observação de ser amostra ou ser população. Beleza? Tá captando aí como é que faz? Ah, professor, então a variância, eu não preciso calcular o desvio separado. Não, você já pode fazer direto, igual eu fiz. Tá? Já faz uma coisa só. Exercício 3. CESP, Sebrasp. Quando fala esse nome, alguns concurseiros até têm palpitação, né, quando fala de CESP. Mas a CESP trabalha exercícios de vários formatos, uns mais simples, uns medianos, outros mais difíceis. Mas o interessante dela é que ela exige de você o conhecimento teórico muito profundamente. Tá? Então vamos lá. Em pesquisa realizada para se estimar o salário médio dos empregados de uma empresa, selecionou-se aleatoriamente uma amostra de 9 empregados entre todos os empregados da empresa. Os dados de tempo de serviço em anos e salário em quantidade de salários mínimos dos indivíduos dessa amostra estão dispostos na tabela abaixo. Aí aqui eu tenho a tabela, tempo de serviço e o salário, quantidade de salários mínimos, né? 3 funcionários que têm 3 anos, 6 salários mínimos, 2 anos, tá? E assim vai. Beleza. A partir dos dados da tabela, julgue o item seguinte, que é muito peculiar da CESP, né? Pergunta de certo e errado. Ela faz pergunta com alternativas também, mas boa parte delas é assim. A estimativa não viciada da variância dos salários dos indivíduos da amostra com mais de 5 anos de serviço é igual a 2/3? Essa é a pergunta. Certo ou errado? Pause, tente fazer. Então acompanhe aqui o seguinte. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês que esses dados não é de uma população, esses dados são de uma amostra. Se os dados são de uma amostra, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar a população, a quantidade de valores e subtrair de 1. A variância é dividida por n menos 1. Tá? Por quê? Porque é amostra. Tá? Bom, agora eu vou fazer de forma direta. Só que observem que o exercício quer saber a estimativa da variância com mais de, com mais de 5 anos de serviço. Então eu não vou considerar a quantidade de salários que fazem referência a menos de 5 anos. Com mais de 5 anos eu tenho quem? Um tempo de serviço. Olha aqui, 6 anos é mais de 5. 7 anos é mais de 5. 8 anos é mais de 5.
Então esse aqui, esse e esse não vai ser considerado. Por quê? Porque ele quer saber a variância só dos que têm mais de 5 anos. Beleza? Então quais são os valores que eu vou considerar? 10, 8 e 9. São os 3 valores que eu tenho associados a mais de 5 anos de serviço. Em outras palavras, seria como ele dissesse assim, ó, calcule a variância entre 10, 8 e 9. Isso que são os 3 valores que nós temos. Só que ele diz que isso aqui é de uma amostra. Só isso. Vamos lá, calculando a variância. Então, a variância é igual a soma dos desvios ao quadrado. Bom, mas para isso eu tenho que calcular a média aritmética. Vamos lá, primeiro calcular a média aritmética. Olha aqui, ó. Média aritmética é igual a soma dividido por quantidade. Então eu tenho 10 mais 8, 18, mais 9, 27. 27 dividido por 3, conclusão, a média é igual a 9. Pronto, achei a média, 9. Agora eu consigo calcular a variância. A variância vai ser igual a soma dos desvios ao quadrado. Como que eu acho o desvio? Eu pego cada valor individual e subtraio da média. Então vamos lá. Primeiro valor individual, 10, menos a média, que é 9. Isso ao quadrado. Mais o segundo valor individual, quem é? 8. Menos a média, 9. Isso ao quadrado. Depois o terceiro valor, que é 9. Menos a média, que é 9 também, ao quadrado. E tudo isso dividido por n menos 1. Quem é n? A quantidade de valores. Quantos valores eu tenho? 3. Então vai ficar 3 menos 1, 2. Vou dividir por 2. Entenderam por que 2? Porque é n menos 1. Como eu tenho 3 valores, 3 tira 1, 2. Então vamos lá, gente. 10 menos 9 dá 1. 8 menos 9 dá menos 1. E 9 menos 9 dá 0. Então eu vou ter o seguinte. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1 também. Mais 0 dividido por 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 dividido por 2, 1. Conclusão, quanto que é a variância? 1. O que ele falou? Que a variância era igual a quanto? 2/3. Está errado, porque a variância é 1. Então, resposta, errado. Tudo isso para dizer que está errado, senhor? Sim, eu tenho que calcular para ver se a CESP ela trabalha bem assim. Essa banca Sebrasp. Ela faz uma afirmativa e pede para você julgar certo ou errado. E aí, claro, para você fazer esse julgamento, você tem que calcular. E aí eu calculei a variância e encontrei que era 1. Então, resposta, errado. Porque ele falou que era 2/3. Perfeito. Então, é isso aí. Vamos para mais um? Próximo desafio? Olha aqui, ó. Desafio 4. O que eu tenho? Banca Vunesp. Também é uma banca que explora muito essa questão de variância. Só que aqui pede mais coisa, olha só. A média, a mediana e a variância amostral do conjunto 3, 4, 5 e 7 são, respectivamente, aí aqui as alternativas. Vamos lá, boa sorte, pause, tente fazer, galera. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem,
por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Vamos, tranquilo. Primeira coisa, quantos valores eu tenho? 3, 4, 5, 5 e 7. Eu tenho 5 valores. 5 valores. Ele pede para calcular a média, a mediana e a variância. Bom, vou calcular a média primeiro. Média, x barrinha, média é soma dividido por quantidade. Então eu tenho 3 mais 4 mais 5 mais 5 mais 7 dividido por 5. São 5 valores. Então comigo, 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 5, 17, mais 7, 24. E 24 dividido por 5, eu vou ter uma média de 4,8. Tá aqui, ó. Essa é a média aritmética, 4,8. De cara, eu já elimino a letra C, elimino a letra D e elimino a letra E. Porque aqui trouxe média 4,9, 5,4 e 5,5. Se eu tiver que chutar agora, ou é A ou é B. Tá? Beleza. Próximo que ele pede para calcular, a mediana. O que é uma mediana? Nós falamos isso também quando estávamos estudando medidas de tendência central. Média, mediana e moda. Tá? A mediana é o valor médio que está na posição central de um conjunto de valores. E uma coisa interessante que para calcularmos a mediana é necessário que os dados estejam organizados. Ou seja, o rol estatístico tem que estar estabelecido. O que é rol estatístico? É quando eu pego um conjunto de valores e coloco eles em uma ordem, que pode ser crescente ou decrescente, mas você precisa organizar. E mediana é o nome do valor que está no meio desse conjunto de valores, numa posição central. Então, como eu tenho 5 valores, vou colocar aqui em cima, ó, 3, 4, 5, 5 e 7, tá? Eles já estão organizados do menor para o maior. Eu tenho 5 valores. Olhe bem para minha mão. Quem é o valor central? É o terceiro. Eu tenho 2 antes e eu tenho 2 depois. Antes e depois a mesma quantidade. Então, o valor que estiver na terceira posição é a mediana. Primeira, segunda, terceira posição. Olha aqui, quem está aqui? O 5. Então, a mediana vale 5. Ô, professor, não ajudou nada.
Olha aqui, ó, 5 e 5. Os dois são 5. Então, por enquanto, não dá para eliminar. Vou ter que ir para a terceira etapa obrigatoriamente, que é calcular a variância. Mas não é qualquer variância, é a variância amostral. Amostral. Beleza? Então, vamos lá. Para calcular a variância amostral, a gente vai pegar a soma dos desvios ao quadrado dividido pela população menos 1, pela quantidade menos 1. Por quê? Porque é amostral. Então eu vou pegar cada um desses valores, vou fazer aqui embaixo. Vou pegar cada um desses valores e vou calcular ele, fazer a diferença, né? Que é calcular o desvio. Como que calculo o desvio? Eu pego cada valor individual e subtraio da média aritmética, que é 4,8. Então eu vou pegar 3 menos 4,8 ao quadrado, porque é a soma dos desvios ao quadrado, mais, próximo valor, 4 menos 4,8 ao quadrado, mais, próximo valor, 5 menos 4,8 ao quadrado, mais 5 menos 4,8 ao quadrado, mais 7 menos 4,8 ao quadrado. Tudo isso aqui eu vou dividir por n menos 1, porque é a amostra. Como são 5 valores, então vai ficar 5 menos 1. Agora vamos fazer a conta. 3 menos 4,8, isso aqui vai me dar 1,8. Negativo. 3 menos 1, 4,8 dá 1,8 negativo. 4 menos 4,8 vai dar menos 0,8 negativo. 5 menos 4,8 vai dar 0,2. 5 menos 4,8 dá 0,2. E 7 menos 4,8, isso vai me dar 2,2. Beleza? Agora, o que você vai ter que fazer? Esses resultados tem que levar ao quadrado. 1,8 ao quadrado. 1,8 vezes 1,8. Isso aí vai dar 3,24. Mais 0,8 negativo ao quadrado. Isso vai dar 0,64. Mais 0,2 ao quadrado. Isso vai dar 0,04. O outro é 0,2, também vai dar 0,04, mais 2,2 ao quadrado. Isso vai dar 4,84. Pronto. Isso aqui é o resultado da soma disso aqui que elevou ao quadrado. Esse valor aqui somado, vou ter que dividir por 5 menos 1, 4. Aí você soma 3,24 mais 0,64 mais 0,4 mais 0,4 mais 4,84, nós vamos encontrar aqui 8,8, que dividido por 4 é igual a 2,2. Portanto, resposta letra B. Essa é a resposta da questão. Tome cuidado que se você não percebesse que era amostra, você ia dividir por 5, tá? E aí você ia ficar bugado na resposta aqui. Tá? 2,2 tem que dividir por 4 porque é amostral, fica ligado nisso, galera, beleza? Então assim, é um pouco trabalhoso, porque a gente tem que fazer aí umas multiplicações e tal, mas na medida que você tem um bom cálculo mental, você acelera isso, por isso que é bom treinar, gente. A matemática é treino. Eu sei que na hora que vocês estão fazendo o exercício, muitas vezes está com a calculadora do lado. Tá, beleza. Ah, é para agilizar tal. Por um lado é bom que você agiliza, dá para você fazer até mais exercício, mas você também perde com isso, que é o treino mental de cálculo. Porque quando você começa a fazer manualmente,
chega num ponto que você já bate ali 2,2 ao quadrado, é 2,2 vezes 2,2, isso dá 4,80. Você já sabe, não precisa ficar. Mas esse raciocínio só é desenvolvido na prática treinando, tá? Então, não que vocês não possam estudar com a calculadora do lado, mas eu aconselho vocês fazerem o cálculo, tá? Ah, mas eu sei fazer, professor, é só para ganhar tempo. Cara, treina fazendo, não use a calculadora de preferência, tá? E aí você vai ver que isso vai te ajudar muito no dia da prova, porque enquanto um determinado concurseiro lá, que é concorrente seu, leva lá 8 minutos para fazer uma questão dessa, por quê? Porque ele não tem a prática do cálculo, você fez em 3. Você está 5 minutos na frente dele, dá tempo para você pensar mais em outras questões, tá? Só uma dica, tá? Não que seja proibido. Não estou dizendo que não é para vocês fazerem, mas eu aconselho a treinarem a prática do cálculo. Maravilha? Vamos para mais um aí. Olha só. O que nós temos aqui? Após a aplicação de uma avaliação com seus 20 estudantes em uma turma, um professor calculou a média e a variância das notas obtidas. O valor da média que foi encontrada foi 6,4 e para a variância o valor 2,1. Após a entrega das avaliações, o professor observou que uma das questões de valor 1 ponto apresentava um erro, precisando ser anulada. Para não prejudicar seus estudantes, o professor decidiu dar essa pontuação a todos. Vou dar um ponto para todo mundo. Anulou a questão, todo mundo vai ganhar um ponto. Os valores da média e da variância após a alteração das notas serão, respectivamente, aí aqui eu tenho as alternativas. Vamos lá, galera. Pause, tente fazer. Professor do céu, tô bugado nisso daí. Não faço ideia, porque ele me deu a média, me deu a variância e anulou, deu um ponto para todo mundo. Como que eu vou calcular uma nova média, uma nova variância, se eu não sei quais são os valores para fazer esse cálculo? Estou bugado. Então vamos desbugar aqui. Vem comigo, cara. Olha só. Essa é uma questão que trabalha muito a parte conceitual. Então, para um pouquinho, stop, olha para mim aqui agora. Quando se trata de média aritmética simples, preste bem atenção. Você tem lá um conjunto de valores e vai calcular a média. Como que você procede? Soma os valores, divide pela quantidade. Perfeito? Perfeito. Se você somar uma constante a esses valores, o que é somar uma constante? É somar o mesmo valor a todos os valores que você tinha. Eu tinha 5 valores. Eu vou somar 2, nesse valor, vou somar 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse. Qual vai ser a minha nova média? A sua nova média vai ser a velha média, a que você tinha antes, somado com a constante que você somou a eles. Professor, então quer dizer que o mesmo valor que eu somo a cada um deles, ele vai ser adicionado na minha média? Só isso? Só. Então não preciso fazer conta? Não, você já fez. Você já tem a velha média. Então basta você pegar ela e somar com a quantidade que você adicionou a cada um desses valores. Então veja bem, considerando esse conceito, isso é conceitual que eu estou passando para vocês, muito embora a gente prova na prática, mas conceitual, se você guardar isso, se a média desse cara era 6,4, olha aqui, ó, o valor da média encontrada foi 6,4. E o que o exercício falou aqui, ó? Para não prejudicar seus estudantes, o professor decidiu dar essa pontuação a todos, ou seja, a nota de cada aluno passou a ser somada com 1. Se eu somo todos com 1 e calculo uma nova média, vai dar a velha média somado de 1.
Portanto, 6.4 mais 1, 7.4. Então já não é mais a letra A, já não é mais a letra B. Resposta ou é C ou é D. Pela média, só analisei a média. Então já sei que A e B está fora. Agora vamos para variância. Variância valor 2.1. O professor decidiu dar essa pontuação a todos. Agora comigo. Quando nós falamos sobre variância na primeira parte de medidas de dispersão, eu disse as propriedades da variância lá. E dentre as principais propriedades que eu destaquei naquela ocasião, mais especificamente a segunda, dizia o seguinte, que se nós somarmos ou subtrairmos uma constante num conjunto de valores, a variância não se altera. Vou repetir. Se nós somarmos ou subtrairmos uma constante, ou seja, um valor único, um valor padrão, a todos os elementos daquele conjunto de valores, somar o mesmo valor a todos eles, o valor da variância não se altera. Portanto, o que aconteceu aqui? O professor decidiu dar um ponto para todos. Então, aquele Joãozinho que tirou 5 foi para 6. O Pedro que tirou 7 foi para 8. A Maria que tirou 8 foi para 9. E assim por diante. Aumentou um ponto para cada um. Então, o valor que aumentou para cada um é uma constante. E eu tenho que somar a nota que esse aluno tirou mais um ponto. Então, estou somando uma constante a um conjunto de valores. E o que diz a propriedade da variância? Se somarmos ou subtrairmos uma constante de um conjunto de valores, a variância não se altera. Portanto, a variância vai continuar 2.1. Então, não pode ser a letra D, resposta a letra C. Tranquilo? Vocês viram que aqui nós não fizemos nenhum cálculo. Só usamos de conceitos, tá? Então fica a dica aí. Média aritmética. Esse exercício foi muito proposital para eu firmar conceitos com vocês. Primeiro conceito de média. Se você tem um conjunto de valores e soma um valor padrão, constante a todos eles, a média aumenta de acordo com esse valor constante que você está somando. Se a constante é 1, a média aumenta em 1. Se o valor constante que você está somando é 2, a média aumenta em 2. Professor, se eu subtrair, mesma coisa. Subtrai da média. Tá joia? Beleza? Então, e a variância não se altera quando soma ou subtrai uma constante. Beleza? Fechou. Vamos lá. Para encerrarmos com chave de ouro aqui, Banca IESAS, 2017. Sem uma turma colocar todos os 70, sendo uma turma escolar, todos os 70 alunos tiram nota 7 em uma prova, o desvio padrão será igual a. Vamos lá, pause, tenta responder. Prontinho? Galera, mais uma questão conceitual. Também trouxe de forma proposital, porque nós falamos isso na aula sobre medidas de dispersão, parte 1. Lá eu falei sobre desvio padrão. Explicamos como que se calcula o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância, tal, patati, patatá e para lá. Ok? Bom, mas eu fiz algumas observações com relação à variância. E dentre essas observações, consta que, pelo próprio conceito de desvio padrão, o desvio padrão, ele mensura o quanto os valores estão distantes ou próximos da média. Se eu tenho 5 valores iguais, a média é o próprio valor. Por exemplo, 4, 4, 4, 4 e 4. 5 valores iguais a 4. Qual é a média? 4. Quanto cada valor distancia? 0, porque é 4, a média é 4, 4 é igual a 4. Então é 0. Se eu tenho 70 alunos que têm a mesma nota 7,
Ninguém, a média aqui vai ser 7, a média aritmética. Você pegar 70, tá? Somar a nota dos 70 e dividir por 70 vai dar 7, porque todos tiraram 7. Tranquilo? Então, nesse caso, houve variação em relação à média? Não houve. Então, a observação que eu fiz na ocasião foi que se eu tiver um conjunto de valores constantes e iguais, mesmo valor, o desvio padrão vale 0, isso mesmo, galera. Olha só, resposta letra D. Mais uma conceitual para finalizar esse momento com vocês. Beleza? Sim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande ter estado com vocês aqui. Peço a Deus que vos abençoe e continue dando força firme e forte nessa caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas é possível. Temos um encontro marcado na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação.
Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante-geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, guarda municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição. Né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Faça inclusão, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários. Né?
Então, esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para o 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser. Tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí. Ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino. Né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810.
Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.